Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Eu sou a Sora e hoje nós estamos aqui para falar de um grande clássico da ficção científica, a obra que foi influência para grandes produções como Duna, Warhammer 40.000, Star Wars. Hoje é dia de conhecer Fundação, de Isaac Asimov. Antes de mais nada, se você é um fã de ficção científica, não deixe de se inscrever aqui no canal. Assim você recebe todas as novidades e ainda nos ajuda a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Dito isso, roda a vinheta e vamos falar de Fundação. Antes de começar a falar sobre a obra Fundação em si, eu acho que é importante falar um pouco sobre o autor, Isaac Asimov, que é não apenas um dos escritores mais relevantes da ficção científica, mas também da literatura de forma geral. Isaac Asimov nasceu na Rússia, na virada de ano de 1919 para 1920. Não se sabe exatamente o dia em que ele nasceu, porque na vila onde a família dele vivia não eram mantidos registros de nascimento, então por isso a data 2 de janeiro ficou definida como o seu aniversário. Em 1922, a sua família migrou para os Estados Unidos, onde anos depois, em 1929, o seu pai teria uma loja de doces. E esse lugar foi muito importante para a carreira literária do Asimov. Aos 9 anos, ele ajudava o pai nessa loja e foi nela que ele começou a ter contato com as revistas de ficção pulp. Nesse período, o espaço já era um tema muito explorado nessas publicações, além do impacto cultural gerado após o fim da Primeira Guerra Mundial, que levou muitos escritores não familiarizados com a ciência a experimentarem novas temáticas. O lançamento do primeiro foguete a combustível líquido pelo físico norte-americano Robert Goddard em 1926 fez surgir em muitos a esperança de um dia ver a humanidade visitando o espaço. Com isso, as mentes de escritores começaram a elaborar grandes aventuras passadas no espaço, com nações alienígenas, tecnologias inventivas, viagem no tempo e muito heroísmo. E foi através dessas histórias que o pequeno Isaac teve o seu primeiro contato com a ficção científica, numa época em que ela ainda estava começando a ser reconhecida como um gênero de fato e ainda era mais puxada para a especulação e até mesmo para a fantasia do que para a ciência. Foi durante a era pulp que se despertou no Asimov essa paixão por escrever, por contar histórias. Então, com apenas 11 anos, ele se iniciou na escrita e em 1937 escreveu a sua primeira história de ficção científica chamada Cosmic Corkscrew. E daí pra frente ele teve muitas, mas muitas publicações. É praticamente impossível você conhecer toda a bibliografia do Asimov, porque ao longo da sua vida ele trabalhou em mais de 500 livros e artigos. À medida em que ele foi ficando mais velho, ele foi escrevendo cada vez mais. E não foi só ficção científica, não. O Asimov escreveu também sobre bioquímica, astronomia, história, psicologia, religião, sobre muita coisa. Ele chegou a iniciar também uma carreira acadêmica, lecionou bioquímica na Escola de Medicina da Universidade de Boston, mas o que ele gostava mesmo de fazer era escrever, e foi a essa atividade que Asimov dedicou boa parte da sua vida. E na ficção científica, Asimov se tornou um autor indispensável e um dos principais nomes da sua geração, que foi marcada por um interesse muito grande no gênero, em especial ali nos anos 50 e 60, alimentado pela corrida espacial, que era o sonho do homem de se aproximar das estrelas. Além da série Fundação, que é muito reconhecida e influente, ele também é acreditado pela criação dos termos robótica e positrônico e foi quem definiu as 3 leis da robótica, os protocolos que deveriam ser implementados nos robôs para evitar que eles se tornem perigosos para os seres humanos, leis que foram referenciadas inúmeras vezes na ficção científica. It is impossible for me to harm or by mission of action allow to be harmed a human being. A carreira e a obra de Asimov tem momentos que merecem ser comentados aqui ainda de forma mais minuciosa, em especial o trabalho dele com os robôs. Então Asimov com certeza ainda vai ganhar mais vídeos aqui no canal, mas nesse vídeo a gente vai se ater mais à série Fundação, que ainda tem muita história para contar. Assim como muitos escritores de ficção científica da sua época, o Asimov teve vários contos publicados nas revistas pulp, como a Astounding Science Fiction e a Amazing Stories. E um desses
contos foi o Nightfall, chamado aqui no Brasil de O Cair da Noite. Ele foi publicado em setembro de 1941 e foi um grande marco na carreira do escritor. Foi esse conto que tornou finalmente Asimov um nome reconhecido na ficção científica. O Cair da Noite acontece em um planeta chamado Lagash, que é sempre iluminado por um dos seus 6 sóis, um lugar onde a noite é algo desconhecido. Um dia, pesquisadores desse planeta descobrem evidências bastante preocupantes de civilizações que tinham vivido lá antes deles, mas foram exterminadas em intervalos de 2000 anos. E o que acabou com aquelas civilizações anteriores provavelmente acabaria com a deles também. Então, depois de vários estudos, astrônomos descobrem entre os sóis de Lagash uma lua escondida que causava um eclipse a cada 2000 anos. Como era de se esperar, esse eclipse chega para eles também, só que ao contemplar a escuridão e o céu estrelado pela primeira vez e perceber a sua pequenez diante da imensidão do cosmos, as mentes daquelas pessoas começam a entrar em colapso. Muito impactante, O Cair da Noite foi considerado o melhor conto daquele ano e muitas pessoas até hoje consideram ele o melhor conto de toda a carreira do Asimov. Além de ter sido a obra na qual o Asimov introduziu algumas ideias que posteriormente seriam desenvolvidas em Fundação, O Cair da Noite foi parte de uma nova tendência que surgiu nos anos 40, que o próprio Asimov nomeou como ficção científica social, que é, como o nome indica, uma ficção científica mais focada em comentários sociais. Ela se afasta de todo aquele glamour aventureiro da ópera espacial que era predominante nas revistas pulp e se baseia mais em especulações sobre a condição humana, os nossos comportamentos, interações ou o futuro da nossa sociedade. Os comentários sociais são uma coisa que sempre andaram ali lado a lado com a ficção científica. Desde as viagens de Gulliver lá de 1726, que fez parte do movimento chamado de proto-ficção científica, até obras do Wells como A Ilha do Dr. Moreau, Máquina do Tempo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Muitos autores já vinham usando esse gênero para fazer comentários sobre diferentes aspectos da nossa sociedade. Só que esse termo, ficção científica social, só passou a existir mesmo ali nos anos 40, quando escritores como o Isaac Asimov ou Robert Heinlein começaram a publicar mais histórias que enfatizavam esse lado mais crítico, tanto no aspecto social quanto político. E foi nesse período que Asimov decidiu escrever uma série de contos sobre a queda de um Império Galáctico, usando como base a história do declínio do Império Romano. Em maio de 1942, a Astounding publicou o primeiro conto de 8, que foram lançados entre 1942 e 1950. Depois, em 1951, as 4 primeiras histórias foram relançadas, agora com um novo capítulo introdutório em um livro chamado Fundação, que foi seguido por Fundação e Império e Segunda Fundação, originando assim a clássica trilogia Fundação. Fundação acontece em um futuro distante onde a humanidade já se espalhou por toda a galáxia, habitando milhões de planetas diferentes. Para vocês terem uma noção, nesse futuro, eles não sabem mais qual foi o planeta de origem dos seres humanos. Eles acreditam ali que a gente ocupava um único sistema planetário, só que eles não sabem nem qual sistema foi esse. E durante 12.000 anos, o Império Galáctico se manteve como autoridade soberana a todos os planetas habitados. Até que um dia surge a possibilidade de uma crise que pode acabar com a sua soberania e levar a humanidade para uma era sombria de ignorância e barbárie que duraria milênios, que é uma alusão ao período pós-queda do Império Romano, né, onde a Europa Ocidental passou por um período de grande declínio cultural e intelectual. O homem que alerta o imperador sobre essa grande tragédia é o Hari Seldon, que consegue fazer essas previsões através da psicohistória. A psicohistória é uma ciência fictícia do universo de Fundação que combina história, sociologia e estatísticas matemáticas
para fazer previsões sobre o comportamento de conglomerados humanos diante de determinados estímulos econômicos e sociais. Esse conceito da psicohistória foi baseado na teoria cinética dos gases, que permite prever o comportamento geral de um gás com bastante precisão, apesar de não conseguir prever os movimentos de uma partícula individual desse gás. Portanto, existem algumas condições bem específicas para a psicohistória poder funcionar. Primeiro, é preciso ter um conglomerado humano grande o suficiente para ser estatisticamente válido. Assim como a teoria cinética dos gases, ela não consegue prever a ação de indivíduos ou de grupos menores. A psicohistória só faz as suas previsões a um nível macro. Além disso, as pessoas desse grupo não podem saber da análise psicohistórica para não ter nenhum tipo de manipulação de reações. Então, assim, apesar da queda do Império ser uma coisa inevitável, o Seldon consegue, através de cálculos, elaborar um plano para salvar todo o conhecimento adquirido pelos seres humanos e reduzir esse período de barbárie de 30 mil anos para apenas 1 milênio. E o primeiro passo desse plano dele é a criação de um refúgio científico em um planeta chamado Terminus, para onde são enviadas pessoas para trabalharem na elaboração da Enciclopédia Galáctica. E é nesse planeta que se estabelece a fundação. E ao longo do livro nós vamos acompanhando todas as crises e eventos em torno da criação e desenvolvimento da fundação. Como eu falei, né, as crises foram todas previstas pelo Seldon através da psicohistória, mas ele não pode revelar nada porque as coisas precisavam acontecer naturalmente para poder se aplicar à psicohistória. Por isso, o Seldon deixa mensagens para as pessoas do futuro através de hologramas gravados, porque ele morre pouco tempo depois da criação do refúgio em Terminus. Não é spoiler, tá, gente? Isso é tipo muito início do livro. E nessas mensagens ele coloca instruções sobre o que fazer em cada crise. E nela ele vai fazendo revelações que deixam todo mundo abismado, inclusive o próprio leitor. Diferente de outros livros que normalmente tem um ou alguns protagonistas específicos, Fundação é dividido em partes que se passam em épocas e lugares distintos. E por isso os personagens e até mesmo a sociedade mudam muito de uma parte para outra. Isso aí pode até ser confuso para algumas pessoas que estão lendo pela primeira vez e não pegam muito bem a vibe do livro. Mas eu diria que o protagonista mesmo dessa história é a própria Fundação. Apesar dos livros terem uns personagens muito legais, como o próprio Hari Seldon, o Salvor Hardin, que é muito legal, o Mulo, e aliás, todo o universo de Fundação é muito cativante. Tem cenários futuristas, tecnologias super avançadas, como carros voadores, viagens pelo hiperespaço, escudos de força, desintegradores, e nessa obra o Asimov foi considerado o responsável por criar o conceito de Império Galáctico, que depois foi reproduzido em filmes, jogos, séries, tudo de ficção científica. Nós temos isso em Star Wars, né? O próprio Império, o Império do Homem em Warhammer 40.000, tem o anime, né? Lenda dos Heróis Galácticos, que é toda focada em Império Galáctico. Em Duna tem o Landsraad, inclusive Duna foi inegavelmente influenciado por Fundação. Algumas pessoas até consideram a obra do Frank Herbert uma resposta ao livro do Asimov. Nele nós temos a queda de um Império Galáctico, o fim da Era Corrino, uma trama bastante política, pessoas prevendo o futuro, até aquela coisa de no início dos capítulos ter trechos ali de escrituras da Princesa Irulan. Em Fundação, várias partes começam com citações da Enciclopédia Galáctica. E assim, eu não tô falando aqui que Duna é cópia de Fundação. Na verdade, muito longe disso. Afinal, o desenvolvimento das duas histórias seguem caminhos totalmente diferentes, o estilo de narrativa é outro, e sem contar que a história do Frank Herbert também teve as suas inovações que marcaram a literatura de ficção científica. E ainda falando da influência de Fundação, uma outra coisa que eu acho que vale a pena destacar aqui é Trantor, o planeta-cidade que é a capital do Império Galáctico, que é um mundo-cidade composto por diversos setores que exalam prosperidade e desenvolvimento tecnológico. Um ambiente que certamente inspirou a grandiosa Coruscant de Star Wars e muitas outras cidades do sci-fi.
Fundação foi também uma obra muito premiada. Ganhou diferentes premiações no Hugo Awards, que é um dos prêmios mais importantes do gênero, e recebeu ainda, em 1966, um prêmio especial que foi o de melhor série de todos os tempos. Até hoje, Fundação foi a única que ganhou esse título. E para vocês terem uma noção, os concorrentes na época eram a série Barsoom, do Edgar Rice Burroughs, A História do Futuro, do Robert Heinlein, a série Landsman, do Edward Smith, e a trilogia Senhor dos Anéis, do Tolkien, para vocês verem o nível. E assim, eu considero essa trilogia uma leitura recomendadíssima, principalmente para quem gosta de ficção científica. Essa é de fato uma das obras mais importantes da literatura mundial, e ela discute temas políticos, religiosos, fala sobre manipulação e, obviamente, como toda grande potência, um dia encontra o seu declínio. Foi algo que aconteceu no passado, ao longo de toda a história da humanidade, e não seria diferente com o Império Galáctico há milhões de anos no futuro. Claro que a queda de um império com essas proporções tem consequências enormes. A trilogia Fundação foi lançada aqui no Brasil pela editora Aleph, tanto em 3 edições separadas, como essas aqui, quanto em um volume único, uma edição de luxo lindona, com capa dura, que reúne toda a trilogia em um único volume. Se você se interessar, o link para comprar todas elas vai estar aí na descrição. E inicialmente a ideia era que Fundação fosse só uma trilogia mesmo de livros, mas os fãs pediram tanto que cerca de 40 anos depois, o Asimov lançou mais histórias desse universo. Aí vieram os livros Limite da Fundação, Fundação e Terra, Prelúdio à Fundação e, por fim, O Origens da Fundação. Todos eles lançados também aqui no Brasil. Se você quer começar a ler Isaac Asimov e gosta dessas tramas mais políticas, Fundação é uma recomendação, assim, certíssima. Depois eu recomendo que você leia também a antologia Eu, Robô e o livro Cavernas de Aço, que também é muito bom. E além de serem ótimas leituras, todas elas se passam no mesmo universo e tem algumas pequenas ligações entre si. Eu, Robô e Cavernas de Aço acontecem no passado, que futuramente se tornaria a Fundação. É como se fosse um Asimov verso. E assim, se você quiser começar também pelos livros dos robôs, né, quiser começar pelo Caverna de Aço, que é uma aventura mais policial, por Eu, Robô, tanto faz, você pode ler eles em qualquer ordem, porque não faz diferença. Uma história não tem, assim, ligação muito forte com a outra. E agora, em 2021, Fundação vai ganhar a sua primeira série de TV na Apple TV+. Ela chega no dia 24 de setembro e tem como um dos seus produtores executivos a Robin Asimov, que é filha do Isaac Asimov. E assim, essa série está sendo muito aguardada pelos fãs da obra do Asimov, porque vai ser a primeira vez que nós vamos ver a grandiosidade de Fundação em uma série. Nem em filme ela foi adaptada antes. Pelos trailers, a gente já vê que a série vai ter algumas mudanças em relação ao livro. Tem personagens ali que parece que vão ganhar mais tempo na história. Algumas coisas ali claramente não foram tiradas de nenhum dos livros, nem dos que vieram depois, mas eu ainda estou bastante otimista com essa série e acho que essas mudanças foram feitas para beneficiar a produção. Porque assim, em série tem muito essa coisa visual e também as pessoas se prendem mais a certos personagens, né? Se você começa a introduzir muito personagem diferente, às vezes o público pode ficar mais disperso, e Fundação é extremamente complicado de adaptar por causa disso. São muitos diálogos, os personagens mudam constantemente. Pelos trailers você já consegue até ver que a adaptação não vai ser assim um livro por temporada. E eu acho que essas mudanças que eles estão fazendo é justamente para tornar a adaptação mais adequada para uma série. Então eles estão estendendo o tempo de alguns personagens, introduzindo mais cenas de ação também. É uma coisa que parece que vai ter muito mais que o livro. Enfim, só assistindo para saber, né? E nós com certeza estaremos acompanhando essa série aqui no Central Pandora. Então aguardem que tem mais Fundação vindo aí no futuro. Se vocês quiserem ver mais sobre ela, comentem também quais temas vocês gostariam de ver por aqui, desse universo de Fundação. E claro, continuem nos acompanhando para muito mais sobre ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram, pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.